Boa noite a todos. Boa noite, doutora Joseli. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite, Marcos Vinícius. Nós estamos no 15º Micromeio, conversando no Micromeio. Esse projeto a gente tem o objetivo de aproximar palestrantes, participantes, convidados de vocês que estão aqui entrando para assistir a gente, ou que já estão aqui nos aguardando. Então, portanto, vocês perguntem, enviem, né, as perguntas pelo chat e participem. A doutora Joseli já esteve aqui com a gente em algumas lives, está gravada no YouTube, por sinal, muito boas. Quem não viu, vai lá e assiste. A doutora Joseli é uma pessoa extremamente gentil, enfim, eu vou ficar aqui falando. E, assim, foi excelente as lives que ela deu, com certeza essa também será. Eu passo a palavra para o Marcos Vinícius, e meu nome é Janaína, eu sempre falo isso no final, né, Marcos? Meu nome é Janaína, peraí. Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, mas enfim. Meu nome é Janaína Rodrigues de Souza, eu sou bióloga e a gente está aqui com esse canal com esse objetivo de divulgar a ciência. Marcos? Boa noite, Jana. Boa noite, Jô. Boa noite a todo mundo que está assistindo, os 12 mil seguidores que temos no Instagram, todo mundo que está agora, 7h34, no meio do engarrafamento. Quem não conseguir ver essa live com a doutora Joseli, pode ver no YouTube, tá? Então vai ficar gravado. Já estou avisando para todos, se tiver algum problema de banda larga, banda não larga, banda curta, ontem a gente teve esse problema, depois vocês podem entrar no YouTube e ver toda a live da gente, tá bom? Quem quiser o certificado dessa palestra, manda para a gente na DM do Instagram, nome e e-mail, que mandaremos semana que vem para vocês os certificados no seu e-mail, tá bom? Teremos palestra hoje e teremos amanhã ainda. Então, amanhã é o último dia. E hoje, né, doutora Joseli, mais uma vez, as palestras dela engrandecem, né, a nossa página, palestras de 4 horas e meia. Então, é isso que a gente gosta, trazer informação, né, Jô? E a minha ex-colega de trabalho, né? Então, para mim é um prazer sempre estar aqui com a Joseli aqui. Então, vamos lá, doutora Joseli Nogueira, bióloga, ursulina, doutora em ciências pela ENSP da Fiocruz, mestre em microbiologia veterinária pela Rural do Rio de Janeiro, especialista em microbiologia pela Sobel, bacharel pela ciência biológica, como eu falei, e hoje ela é chefe do laboratório de microbiologia da ENSP, lá na Fiocruz. Tá? Atualmente atua como professora, coordenadora e membro de instituições de ensino e saúde. Com certeza tem um monte de gente aqui que vai participar da live que são ex-alunos ou alunos da doutora Joseli. Então, e trazendo como assunto... Oi? Possivelmente. E trazendo um assunto bem legal, né? A Jô sempre traz assuntos que saem fora da caixinha, né, Jô? Então, hoje ela vai falar de paleomicrobiologia, doenças infecciosas, ambiente, história e desdobramentos. Tenho certeza que vai chamar a atenção de vocês para tirar e olhar o outro lado da microbiologia. Eu estou doido para ver isso aí, porque eu já vi alguns slides e me chamou a atenção. Doutora Joseli, muito prazer e a palestra é toda sua. Obrigada, mais uma vez agradeço, né, o convite. É um assunto realmente diferente, né, e que fez parte da minha tese de doutorado também. Quando eu comecei com esse assunto, eu não conhecia, e aí eu tive que estudar um pouquinho sobre a paleo, né, que na verdade começou com a paleoparasitologia. Nós vamos falar sobre isso na aula, e depois ela se desdobrou com a paleomicrobiologia e outros segmentos, mas a gente gosta de manter, muitas vezes, a paleoparasitologia, né? Porque, segundo o meu ex-orientador, já falecido, né? Para ele, tudo era parasito, porque a gente considera muito aquela coisa da palavra, né? De como é a palavra. A palavra parasito quer dizer aquele que está no mesmo lugar, aquele que está no mesmo ambiente, né? E daí vem o parasito, mas essa palavra tem outras conotações, então muitas vezes existem discussões em cima da palavra, então alguns pesquisadores preferem separar em paleoparasitologia, paleomicrobiologia, e aí a gente que é microbiólogo diz tudo é microbiologia, e aí os parasitologistas dizem tudo é parasito, né? E aí fica aquela briga bacana, mas no final das contas dá tudo certo, né? Então, se vocês quiserem colocar a apresentação que está com vocês, acho que ela
Ah, estava fora do contexto aí. Pronto, agora. E eu estou vendo vocês, que bom. Né? Então, eu consigo falar e ver vocês ao mesmo tempo. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. E nós começamos falando sobre o objetivo primário da paleoparasitologia, né? Que seria reconhecer os agentes etiopatológicos que afetaram nossos ancestrais. E isso é importante, porque muitas vezes a gente, compreendendo, né, as doenças, os problemas que a gente teve no passado, a gente consegue plotar coisas que podem até acontecer no nosso futuro, né? E entender melhor a relação desses agentes, né? No meu caso, eu puxo para a microbiologia, com a gente por causa dos nossos costumes, dos hábitos, como é que a gente vivia naquela época, e como também esses micro-organismos eles foram se adaptando à nossa forma de viver. Até hoje isso acontece, né? A gente teve essa pandemia e a gente viu que muitos organismos zoonóticos começaram a se adaptar dos animais para os seres humanos. Então, esse estudo da paleoparasitologia é um estudo muito interessante, né? Acho que a gente já falou até numa outra vez que a gente conversou aqui, que ele permitiu, inclusive, traçar melhor como é que o homem chegou nas Américas. Isso é bastante interessante, porque a gente tem várias teorias, né? E a teoria aceita no passado era aquela teoria que o homem tinha chegado nas Américas pelo Estreito de Bering, que é uma teoria aceita, inclusive. Mas também existe uma outra possibilidade que ele tenha vindo por navegação, né? Lá da Oceania. Então é bem interessante porque a gente consegue encontrar micro-organismos, no caso foram eumintos que foram estudados, né? Aqui, que diferentes dos que tem lá nos Estados Unidos, que talvez tivessem um ciclo, um gel-eumintos, né? Tivessem ciclos na Terra, e a gente não encontra, e aí encontra aqui. É bem interessante esses estudos. Eu não vou me aprofundar muito nesses estudos, porque não é o nosso objetivo aqui, mas é só para dar uma floreada e mostrar que a paleoparasitologia tem realmente algumas coisas muito interessantes. Depois, quem quiser estudar mais sobre o assunto, eu vou deixar sites aqui, vou deixar algumas bibliografias para que o pessoal possa consultar. Né? Bom, então, né, esse é o objetivo, a gente tentar reconhecer esses agentes, e a partir desses estudos a gente pode trabalhar com técnicas fenotípicas e com técnicas genotípicas. E até bem pouco tempo, né, as técnicas fenotípicas eram as mais utilizadas. E com o advento da biologia molecular, é claro que hoje em dia a gente tem outras possibilidades e de estudar outras coisas que a gente não poderia estudar antes, né? Então, hoje a gente consegue fazer essa inter-relação entre a forma como as pessoas viviam, os fatores socioeconômicos, né? Toda a forma como essas pessoas viviam, como elas se alimentavam, a imunidade delas, como é que isso afetava. Então, tudo isso, o que a gente tem hoje, a gente consegue plotar, porque a gente tinha antigamente, e ajuda a gente a entender esses eventos, né, que aconteceram no passado, que até bem pouco tempo alguns eram um mistério, né? Existia uma praga, a gente não sabia o que era, aconteceu, e agora a gente consegue descobrir o que houve no passado. Então, isso aqui eu estou mostrando um artigo que a gente fez na época do nosso doutorado, né, sobre uma revisão sobre os estudos microbiológicos dentro da paleoparasitologia. E aí eu ainda mantive, na época, né, a paleoparasitologia e os estudos microbiológicos, para o meu orientador não ficar triste, né, porque hoje a gente também usa paleomicrobiologia, mas, na verdade, está tudo dentro da paleoparasitologia, pelo ponto de vista que a gente trabalhava na época, né? E, na verdade, esse estudo ele começou com esse pesquisador, o Sir Mark Armand Huffer, né? Que ele era um bacteriologista, né? Ele era um patologista experimental e era bacteriologista também. Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? E ele foi um pioneiro da paleopatologia, porque como ele era patologista, né? Ele estudava alguns problemas que ele conseguiu observar, e inclusive nas múmias, né? E existe uma doença, uma enfermidade chamada
mal de Pote, que as pessoas que tinham tuberculose, elas apresentavam essas alterações ósseas. Então, era uma coisa que ele já conhecia, né, como patologista, e ele começou a observar que essas múmias também apresentaram. Então, múmias muito antigas, né, de 3.000 anos atrás, mais até, e aí ele começou a observar. Então, havia essa hipótese da tuberculose já naquela época, né, e aí tinham várias hipóteses que a gente adquiriu através dos bovinos, que seriam uma espécie de Mycobacterium bovis que se adaptou e virou Mycobacterium tuberculose, mas também tem outras hipóteses que o homem também pode ter passado para os animais, e isso foi, né, se desenvolvendo através desses estudos, né? Mas aí a gente só tinha ideia, né? Porque era uma coisa mais morfológica, né? Através da patologia, mas depois a microbiologia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, conseguiu evidenciar a presença desses organismos, e isso foi bastante interessante para a gente comprovar que realmente era uma hipótese que virou uma teoria, né, que realmente isso acontecia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então está aqui um estudo desse pesquisador, um estudo bem antigo, né, em que ele estudou essas lesões nessas múmias. E aí, como eu já falei antes, né, com esse incremento pela biologia molecular e também pela sorologia, né, as interações sorológicas, abriu novas possibilidades para que a gente pudesse detectar organismos que não eram detectados até então. Ficava muito dentro do campo das observações, né? Que poderia ser, isso aqui parece aquela doença, isso aqui parece outra. Então, a gente começou a buscar esses micro-organismos que, quando não poderiam ser detectados por cultivo, né? Porque é a técnica que a gente usa hoje, eles poderiam ser investigados ou por técnicas sorológicas ou por técnicas moleculares, né? Apesar de ser uma ideia importante, que eu usei essa ideia inicialmente na minha tese, vocês vão ver que depois eu consegui fazer uma coisa diferente, eu não vou contar ainda, né? Porque senão eu vou contar o resultado antes da gente chegar lá, mas essa foi a ideia base que a gente usou. E aí, né, como eu falei para vocês, aquela briguinha, né, se é paleoparasitologia ou paleomicrobiologia, mas é considerado um campo emergente, então, dentro da paleoparasitologia, a paleomicrobiologia, existem agora vários estudos no exterior, né, inclusive, né, então é mais devotado à identificação de micro-organismos do tipo vírus e bactérias, né? Mas, na verdade, a gente fica com essa briga, né? Tudo está dentro da micro, tudo está dentro do parasito, mas tudo bem. Então, vamos, assim, considerar, né? Mas não é uma ideia nova, né? Porque a gente tem trabalhos aí bem antigos que já falam de paleomicrobiologia. Então, mas eram mais estudos de microfósseis, né? E, inclusive, uma das nossas alunas fez um mestrado estudando microfósseis, né? Estudou também dentes, bem interessante. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso se der tempo, né? Bom, então a comprovação da paleomicrobiologia, ela na verdade se iniciou na década de 90, quando houve a detecção molecular num esqueleto humano antigo, justamente com essa característica do mal de Pote, que eu falei para vocês, né? Então, houve a detecção molecular do Mycobacterium tuberculosis. Então, a partir daquela sugestão, né, da característica morfológica, realmente se fez trabalhos moleculares e conseguiu identificar o Mycobacterium tuberculosis. E aí começou a ficar cada vez mais interessante, né? Porque os estudos iniciais usavam mais os tecidos ósseos, que foi o caso, mas os últimos estudos, agora mais recentes, né, já conseguem usar também a polpa dentária, que é bem legal. Muitas doenças podem ser detectadas, principalmente doenças sistêmicas, né? Então a gente consegue até, por exemplo, sífilis, algumas doenças, através da polpa do dente, que fica preservado o material e a gente consegue evidenciar através. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, né? Então, mais uma vez, os objetivos, então, da paleomicrobiologia, né, seria observar ou detectar esse agente, né, e com a ajuda também
dos dados epidemiológicos, tentando reconstruir como esses indivíduos viviam, né? E isso é muito interessante, esse estudo, porque você também pode estudar a evolução genética tanto dos micro-organismos quanto a relação deles com os hospedeiros, e é muito interessante, né? E esses dados também ajudam outras ciências, como arqueologia, história, antropologia, tudo isso, na verdade, está interligado. Eles nos ajudam e nós ajudamos esses estudos. Então, fica bem bacana. Diga, Marcos. Uma Fala. pergunta. Uma pergunta rápida. Você tá mostrando aí a integração da microbiologia, do microbiologista, com a paleontologia. O contrário existe? O paleontólogo ou arqueólogo existe no Brasil ou lá fora, não sei, um paleontólogo, arqueólogo que se especializa em microbiologia, ou é como você falou, é uma profissão se interage com a outra, ou seja... Na verdade, tudo se interage, porque hoje os grupos eles são interdisciplinares, né? Então, da mesma forma que eu, como microbiologista, comecei a entrar na seara da paleo, muitos arqueólogos também começaram a entrar na seara da micro, e a gente acaba se interrelacionando. Depende de por onde você vai, né? Na verdade, eu saí agora até um pouquinho da paleo, foi um momento da minha vida, né? Mas depois eu vou explicar por que isso aconteceu. No Museu Nacional tem esse tipo de profissional hoje lá? Nós temos, sim. Nós temos, inclusive, um colega que fez doutorado com a gente, que trabalhou com dente, né? Que trabalha no Museu Nacional. Nós temos várias pessoas que estão ligadas mais para a parte de parasito do que para a parte de micro, mas nós temos, sim, pessoas que trabalham com a micro, né? Depois nós vamos falar de algumas pessoas que trabalham. Então, quais são os principais problemas associados à paleoparasitologia e à paleomicrobiologia, principalmente no tocante à autenticidade dos dados, né? É a contaminação com material contemporâneo. E isso é uma coisa importante ligado a isso que você falou. A importância do arqueólogo está associado ao microbiologista ou ao parasitologista. Por quê? Porque até no momento da coleta do material tem que se tomar alguns cuidados, né? Para não contaminar esse material. Imagina, eu estou trabalhando com material e quero pesquisar bactérias ali. Se a pessoa toca naquele material sem cuidado, né? Ele é guardado sem cuidado, e aí a gente vai ter mais dificuldade de provar que realmente aquele micro-organismo está ali há 3.000 anos e não foi contaminado durante o processo de coleta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É a história do histoplasma capsulatum lá das múmias, né? Exato, exato. A doença, a vingança da múmia, na verdade, era o histoplasma, né? Exato. E aí pode ter muita contaminação posterior, que pode ser, vamos dizer assim, contemporânea, pode ser mais moderna, ou pode ter acontecido naqueles 3.000 anos em que o organismo ficou ali se contaminando, né, com fungos, etc. e tal. Mas isso é uma outra história também, porque também já teve um trabalho muito interessante de um colega nosso que trabalhou justamente com aquelas múmias que estavam no Museu Nacional, né, antes de acontecer o que aconteceu, e ele trabalhou com a preservação do material, justamente porque o material fica ali e ele acaba se contaminando. Então, ele fez um estudo daqueles fungos que estavam ali, e aí se eles... era contaminação, se não era, se teria como reduzir essa contaminação, e aí tem diversas formas. Eles colocaram as múmias dentro do invólucro, não sei se vocês lembram, né? No que vácuo, ficava... né? Botava no vácuo, né? Para evitar... Tinha várias coisas interessantes para serem discutidas, né? Então, várias técnicas, né? Então, só que agora tudo subiu, agora tudo foi embora. Já era. Infelizmente, né? Mas fazer o quê, né? Vamos continuar. Bom, então, atualmente, a maioria dos dados atuais eles são trabalhados através da biologia molecular. Alguns trabalhos ainda usam técnicas de microscopia. Microscopia não só eletrônica, mas ainda microscopia óptica, principalmente a paleoparasitologia, quando estuda ovos, né, busca esses elementos microscópicos. A gente ainda usa muita técnica
de microscopia óptica, a gente usa fazer como a gente faz hoje, né, com fezes recentes, a gente faz com coprólitos, a gente vai falar dos coprólitos, né, usando as técnicas até convencionais, a gente pode fazer reidratação e conseguir visualizar, muita coisa feita assim, né? As técnicas de imunologia e também os documentos históricos muitas vezes ajudam a gente a suspeitar do que pode ser, né? E daí vem a importância do microbiologista que tem aquela noção geral das doenças, né? Às vezes até associado com o médico, e aí tem aquele documento, olha, as pessoas tiveram esse sintoma, e a gente fica pensando, nossa, o que pode ser, né? Então vamos pesquisar dentro dessas doenças que podem ser, e aí a gente descobre o que foi. Mostrando aqui, então, as várias técnicas usadas para a detecção de micro-organismo antigo, tá? A microscopia eletrônica, a microscopia óptica, né? A imunologia, a imunodetecção. Eu tenho como apontar aqui com o mouse, não? Vocês conseguem ver? Não, né? Apontando assim com o mouse, vocês não conseguem ver, não, né? Eu estou apontando. Então, a sorologia, como eu falei para vocês, que está ligada à imunodetecção, e a detecção através da biologia molecular, e o isolamento e cultura, principalmente de espécimes congelados. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de coleta de material lá na Antártida, permafrost, né, que faz aquelas perfurações e coleta aquele material. E isso também é uma outra coisa importante da gente comentar, que é a discussão que se tem em cima do descongelamento que ocorre de alguns corpos, muitas vezes, né? E aí a gente não sabe que doenças que essas pessoas tinham, a gente não sabe se doenças que já foram, vamos dizer assim, relativamente extintas, né? Podem estar retornando a partir desses corpos que descongelam e a gente acaba tendo contato. Então, isso também é uma discussão bem interessante da paleomicrobiologia para a gente fazer, né? Coisas que ficam na cabeça da gente, né? Imagina uma virose antiga que não existe mais e, de repente, você descongela, um corpo desse é descongelado, a gente acaba tendo contato e a gente sabe que o vírus muitas vezes se mantém, né? E a gente pode estar adquirindo de novo, né? Então, são coisas a se pensar. Bom, vou falar aqui de alguns estudos internacionais que foram feitos. Doutora Joseli? Sim, diga. Tem uma pergunta, vamos ver se... Marcos, vamos ver não se tem uma responder. Pergunta? Tem sim, tem técnicas sim. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Se por acaso eu não falar, Micaela, você me cobra, tá? Porque tem bastante coisa para falar, mas tem técnicas sim, tá? Principalmente sequenciamento, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá, ok, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou falar muito rapidamente de estudos internacionais bem-sucedidos. Um deles foi esse, né? Que conseguiu definir que houve a presença de material viral que foi extraído de amostras de pulmão, né? De tecido de pulmão que estava emblocado na parafina, de uma pandemia que ocorreu em 1918. E aí foi detectado esse material viral, né, da influenza, e foi associado ao H1N1, que está ligada à influenza aviária, que a gente acha que é uma coisa que foi relativamente recente, essa modificação, né, essa inclusão do vírus das aves causando aí essa doença, mas na verdade não. Em 1918 já houve muitos óbitos e a gente descobriu, a gente não, né? Os pesquisadores que fizeram esse trabalho descobriram o RNA viral do vírus da influenza H1N1, que hoje está associado à influenza aviária. Então, essa associação entre aves e mamíferos, ele ocorreu nessa época, não agora, né, recentemente. Então, isso é bastante interessante para a gente considerar. Um outro trabalho também feito, né, baseado no HIV, concluiu que essa transferência zoonótica ocorreu na primeira metade do século XX. Eles conseguiram
através do plasma congelado, que foi coletado de um africano adulto em 1959, detectar o RNA do HIV. Então, isso demonstra que essa infecção já existia na África nos anos 50, não é uma coisa da década de 80. Né? Então, esses estudos são bem interessantes, porque a gente consegue visualizar isso, né? Pelo menos a gente consegue, né, detectar esses organismos. A Yersinia pestis, mesma coisa, né? A gente teve aí suspeita da peste negra, nós falamos da peste negra quando a gente deu aula de bioterrorismo, né? Falaram da suspeita da peste negra na Europa e também a praga justiniana, que ninguém sabia o que era, né? Mais ou menos entre 541 e 750, e foi confirmada a presença da Yersinia pestis por esses pesquisadores aí, né? Raoult e Drancourt, eu tenho a referência deles aí no final, depois se vocês quiserem ler, né? E conseguiram, a partir do sequenciamento, compararam algumas sequências, levaram para o GeneBank e realmente conseguiram amplificar sequências da Yersinia pestis nesse material antigo e confirmar que era peste, né? Então, a gente não sabia o que era exatamente, e agora a gente sabe que foi Yersinia pestis causadora. Lembram da história da pulga, né? Que a gente contou num outro momento, né? E, novamente, o Mycobacterium tuberculose, isso é bem interessante, né? Porque foi possível também detectar através de biologia molecular também, né? A extração do ácido micólico do Mycobacterium, que com material muito antigo, né? E isso tem muita controvérsia também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Da preservação desse DNA, mas isso é uma história um pouquinho mais para frente. Você chegou a ver, Jo, de que eu vi isso outro dia, aí eu fiquei bem interessante, eu gosto dessas coisas, aí eu tento me aprofundar, de que aquele surto, né, psicótico das bruxas de Salem, né, que inicialmente falaram que eram fungos que cresceram no pão, no centeio, e aí causou alucinação, já foi visto pela biologia molecular nos corpos dessas pessoas, isso foi em 1690, mais ou menos, que tinha micobactério. Então, na verdade, você tinha um processo de contaminação de tuberculose no povoado, mais os fungos que cresciam no pão. Muito doido. Na verdade, na Idade Média, né? Quer dizer, bom, no caso, isso não foi nem na Idade Média, né? Estou falando em 1700, né? Sim, mas a gente sabe que o negócio era bem complicado, né? Então, eu acredito também que nos Estados Unidos, nessa época, não devia ser tão... porque ninguém pensou em tuberculose, até que pegaram os ossos, foram buscar o DNA, acharam Mycobacterium lá. Aí, aí dá aquele boom na cabeça, tipo assim, nossa, além de alguma coisa extra, você tinha um povoado, todo o leste dos Estados Unidos, contaminado por tuberculose. Só não explica a histeria, bom, mas isso aí já é uma outra história. Mas teoria da conspiração, certamente, uma coisa... mas certamente as doenças, sim, e tem várias teorias que trouxeram a tuberculose, também tem várias teorias que trouxeram a sífilis da Europa e depois viram que não era bem assim, bom, mas são várias histórias, né? Aí nós estamos entrando já na microbiologia histórica, né? Exato, que tem tudo a ver, né, com a paleomicrobiologia, porque às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí veio da Europa, e aí o cara vai estudar, não foi bem assim, né? Então, bom, não vou entrar nessa seara, mas a paleomicrobiologia realmente ajuda a elucidar essas coisas, né? E foi bem legal a sua contribuição. E aí também, isso é outra coisa, né? Também fizeram estudos e descobriram que houve um rei alemão, né, que morreu em 1242 com Mycobacterium leprae, hanseníase, né, na época, e Treponema pallidum também foi detectado em ossos, em ossadas de muitos anos, né? Então dizem aqui nesse artigo, né? Luís XV Luís XV no final estava totalmente louco, né? Sim. E aí, assim, bom, até outras pessoas históricas que eu também não vou comentar aqui, né? Também foi detectado, né? E isso também é um problema ético muitas vezes.
porque às vezes as pessoas não querem que isso seja difundido. Para manter a história, manter o status. Exato, Às vezes o cara foi um herói, né, exato, naquele né? país. O cara era um santo e de repente falar, tipo, foi detectado um monte de treponema pálido. Exato. Então isso também é importante para a gente preservar, né, mas tudo são discussões, né? Então, Trypanosoma cruzi também, detecção em extratos de tecidos mumificados de 9.000 anos no Chile, né? Plasmodium de ossos de um bebê romano do século V, olha que interessante, né? Conseguiram detectar o DNA e dizem também, né? Nesse artigo, que depois tem aqui na nossa referência, que também conseguiram detectar os antígenos através de anticorpos e assim estudos, né, de antígeno anticorpo. E aí também tem outras discussões que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, né? E aí é aqui que a gente entra nessas discussões, né? Quais são os critérios para a gente avaliar a autenticidade dos dados? E isso vai contra a pergunta da nossa colega ali que fez inicialmente, né? Como é que eu vou dizer, Micaela, né? Como é que eu vou dizer que realmente aquele dado é autêntico, não houve contaminação? Então, na verdade, a gente divide a força da evidência, né, em 3 possibilidades: o A, o B e o C. O A é uma boa evidência de autenticidade. Significa que eu tenho várias provas que corroboram com aquilo. E aí, quando a gente usa a biologia molecular, eu posso dizer que eu detectei uma ou mais sequências, né, bem identificadas, relacionadas com as originais, com as padrão que eu tenho, né? Eu posso ter 2 sequências não tão relacionadas, ou uma detecção de uma sequência identificada e outra molécula não necessariamente relacionada. Isso aí a gente considera ainda uma boa evidência de autenticidade. Uma evidência moderada, quando a pessoa detecta uma sequência identificada ou uma molécula biológica específica. Por exemplo, uma toxina, alguma coisa que seja relativa àquele organismo. E uma baixa evidência, uma sequência ou uma molécula biológica. Mas eu ainda não cheguei no X da questão, eu vou chegar, tá? Existe ainda uma outra coisa que a gente considera, que são chamados protocolos concordantes. O que significa isso? Se naquele local aonde eu trabalhei, eu manipulava antes um alvo parecido, isso é problema, né? Então, quando eu trabalho com um micro-organismo com palio, eu devo trabalhar num local aonde não se trabalha com aquele organismo, para evitar ao máximo ter ali amplicons, ter alguma coisa que possa contaminar o meu material, porque isso pode ser um falso positivo, né? Então, eu também vou extrair o DNA usando todos os protocolos padrão, que para palio são bem mais estritos que para outras coisas, né? Eu tenho que usar vários controles negativos, mas não posso usar controle positivo, né? Não posso. Posso usar de uma outra coisa diferente, mas não daquilo que eu estou buscando, né? E eu também preciso analisar diversos alvos moleculares e, se possível, fazer sequenciamento para ter mais certeza ainda do que eu tenho. E esses são os protocolos ideais para a gente seguir, né? E daí vem a qualidade da evidência. Quando a qualidade, para ser muito boa, né? Eu tenho 2 equipes independentes usando protocolos concordantes que vão ter o mesmo resultado, e aí eu falo, opa, legal, né? E foi feito em 2 laboratórios diferentes e a gente teve o mesmo resultado. Um laboratório usando protocolos concordantes eu já considero uma qualidade 2, né? E na qualidade 3, que na verdade não é uma boa qualidade, eu considero que o laboratório usou protocolos não concordantes. Por que eu estou falando isso? Porque foi feito um estudo com vários trabalhos desses, que inclusive alguns desses que a gente comentou, muitos trabalhos de paleomicrobiologia, e aqui eu estou falando associado a bactérias, esses daqui, em que a gente define, né,
é aqui onde está marcado de vermelho, se foi o protocolo concordante ou não, se foi feito de forma adequada ou não. Então, aquele primeiro lá que eu falei, o A, B e o C, está aqui, ó, nessa coluna que vocês estão vendo marcado em vermelho, A, B ou C. E está lá se o protocolo concordante foi 1, 2 ou 3. Então, quando eu tenho A e 1, significa que o trabalho pode ser considerado, poxa, show de bola, né? Porque realmente eles tiveram todos os cuidados. Mas vocês podem observar aí que tem alguns trabalhos que são C3, né? Eu tenho aqui, eu não consigo apontar com o mouse, né? Mas eu tenho um aqui que é C3, aqui meio no Human Bone, humano, né? Isso. Isso, isso. Vértebra, enterrado, século XVI, século XIV. Isso. Aí já não é um trabalho que a gente considere como, né, muito fidedigno. E isso aconteceu muito, né, no início. Eu coloquei outros trabalhos aqui também, agora esses estão ligados mais a parasitas, né? Muitos trabalhos, logo no começo da paleo, eles não tinham esses cuidados, mesmo porque não se sabia, né, ainda como trabalhar muito bem. Então, algumas coisas foram... Perdão, passei demais. Algumas coisas foram discutidas, na verdade, e tem que ser refeitas, porque a gente não sabe... a gente não pode dizer com certeza que aquilo era aquilo mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter todos esses cuidados para poder trabalhar com paleo. E isso dificulta um pouco o trabalho, né? Nós hoje temos um laboratório lá na Fiocruz que trabalha com paleo, e ele tem que ser separado de tudo, né? Você não pode, numa mesmo laboratório, numa mesma câmara que você trabalha com outras coisas, você trabalha com paleo. Você tem que ter até a luva que você trabalha, tem que ser uma luva estéreo, não pode ter pó, tem que ter todos os cuidados para você mexer com esse material. E também agora o material que é escavado pelos arqueólogos também tem que ser coletado e guardado com todo cuidado, né? Que nem sempre era assim. Muitas vezes o material proveniente de museu, ele era guardado ali de qualquer jeito, né? E nem sempre estava adequado para fazer esse tipo de estudo. O material bastante... Diga! Então, eu estou totalmente leiga, assim, tô encantada com o assunto. Nesse caso do C3, então, assim, exclui a possibilidade que seja aquele micro-organismo encontrado e pronto. Não, exclui. Não exclui. Quer dizer que ele não tomou todos os cuidados. Pode ser que seja. Mas não... pode ser que seja? Pode ser que seja. Entendi. Na verdade, se é um trabalho muito antigo, né, que pode ter acontecido, né, no início da biologia molecular, a gente não tinha todos esses cuidados, a gente pode refazer isso. Se o material ainda existir, né, a gente pode refazer tomando todos os cuidados agora. Mas não quer dizer que não é. Pode ser, mas pode não ser também. Entendeu? Tá bom. Já o A1 não só pode ser como é. Daí veio a música, né? Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, é o que não pode ser, que não. Tá por aí, né? É isso. Tá bom. Obrigada. Nada. Né? Então, esse aqui é um material muito legal, né? Os coprólitos. Não sei se vocês já ouviram falar dos coprólitos, né? Os coprólitos, do grego copros, fezes, e litos, pedra, né? Elas são as fezes que foram conservadas naturalmente por dissecação, mineralização, né? E tal, e que ficam secas como se fosse uma pedra, e que ali estão os vestígios físicos, muitas vezes até moleculares, de organismos que estavam ali presentes no intestino. Né? E eles, como é que a gente adquire esses coprólitos? Né? A forma ideal da gente adquirir, né, que seria o ideal para fazer alguns trabalhos moleculares, seria do interior da múmia. Mas muitas vezes em escavações você encontra os coprólitos, né? No meio da escavação, ou até, dependendo do caso, existiam latrinas, né? Que as pessoas jogavam ali, defecavam ali, e você tem um material ali que você pode usar. Né? Então, eu, por exemplo, no meu trabalho de tese, né, que
depois eu vou falar um pouquinho deles, eu usei coprólito de uma coleção, que já foi uma coleção do museu, depois virou uma coleção do Laboratório de Paleoparasitologia lá da Fiocruz, né, de onde era o meu orientador, e agora faz parte de uma coleção maior. Eu usei esse material da coleção, que não estava preservado de forma ideal, mas a gente conseguiu contornar isso, depois eu vou contar como é que a gente fez, tá? Não vou contar agora, não. Mas é um material rico. Por quê? Porque no coprólito você pode estudar, vamos supor, você pode estudar se aquele povo ali já fazia uso de fogo, por exemplo. Porque você vai ter ali restos de carvão, você vai ter restos de material ali, você pode ver como é que era o tipo de dieta, né? Porque você vai encontrar ali vestígios, né, da dieta, você pode encontrar sementes, e aí, a partir das sementes, você pode inferir sobre a vegetação daquele local. Você pode encontrar parasitos, e aí você vai poder pensar naquele tipo de ambiente, né? Se é um geoparasito, se não é, como é que... Então, muita coisa você pode estudar a partir de um cocô fossilizado, né? Inclusive micro-organismos, né? Doenças e aquela múmia que acharam nos Alpes, né? Qual era o nome dela? Otzi, alguma coisa parecida com isso. Era um caçador, então eles fizeram, dissecaram a múmia inteira, né? Então descobriram naquela época. Meu sonho de consumo era ter um pouquinho do intestino dele, mas não, mas não é, porque eles acharam nos Alpes, levaram para a Inglaterra, né, óbvio, né? E aí abriram a múmia toda, descobriram o que ele comia, qual era o tipo de planta que tinha na época, se ele caçava, se ele não caçava. Foi bem, bem interessante. Exato. Dissecaram a múmia inteira. Isso, até um estudo da microbiota fizeram. É muito legal. Muito legal. Se ele vivia sozinho, em comunidade, se ele fazia migração ou não. Ou seja, você tem a vida do cara todo ali, né? Tudo. Sim. Cocô é vida, né? Mas é muito legal, né? Você pensar que um material desse pode, nossa, né? Eu não vou viver 3.000, 4.000 anos, mas o meu cocô pode ser preservado. E vamos estudar sobre, né, a minha vida, sobre como era o meu ambiente. Então, isso tem a ver também com o ambiente, né? Bem legal. Tem uma pessoa lá na Fiocruz que estuda a parte de vegetação, né? Através do estudo dos coprólitos. Eu acho muito legal. Muito bacana mesmo. Então, tem muita coisa que pode ser estudada com esse material. E aí vem, quando a gente fala da contaminação, né? Que aí o coprólito, né? Acontece, né? Muito, né? E aí, quais são as fontes de contaminação? Trocentas, né? Diversas. Desde o local do enterro, né? Desde o momento em que aquilo é colocado ali até quando é encontrado, né? N contaminações no próprio laboratório, né? No ambiente, isso é tudo, né? E aí o ideal, né? Apesar de eu adorar os coprólitos e ter trabalhado com eles na minha tese, o ideal é você trabalhar com espécimes protegidos. E um espécime muito protegido e muito legal de se trabalhar é a polpa dental. Né? Se você tiver condições de trabalhar, é um espécime bem preservado, né? Porque mesmo que você pegue e manipule, etc. e tal, ele mantém na parte interna condições para você fazer esses estudos, né? E aí tem N cuidados que a gente tem, então, que tomar com esse tipo de material, isso considerando coprólito, ossos, dentes, todo esse material que a gente comentou aí, uma limpeza externa, né? Ou uma raspagem da superfície, irradiação com ultravioleta, que foi uma coisa que eu usei na minha dissertação, né? Emblocamento em resina estéreo, é uma coisa que se fazia antigamente e se aproveita, né? A gente viu que teve um estudo que trabalhou com esse material. Tudo, né? O laboratório com ventilação apropriada, né? Para não ter contaminação externa, trabalhar em cômodos diferentes, se possível, em laboratórios diferentes, em prédios diferentes, né? Se possível, né? Todo equipamento e material descartável, todos os reagentes, né? Recém-preparados, irradiados, né? Trabalhar, como a gente falou, aonde o micro-organismo moderno não seja amplificado, né? E
e também não seja produzido em grande quantidade, ou se alguém é portador de alguma coisa, por favor, não trabalhe com palha com isso, né? Para não contaminar, não usar os controles positivos, que isso foi um problema sério na minha tese, porque como eu não tinha controle positivo, eu não sabia se estava funcionando, e aí depois a gente acabou usando um controle que não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava testando, para ver se estava funcionando a biologia molecular, né? Porque era um problema, porque nada amplificava e a gente não sabia se não estava funcionando. E não é negativo também é legal. Eu falei, mas espera aí, eu não sei se é negativo ou se a técnica não está funcionando, eu tenho que ter alguma coisa, né? E então usar também vários controles negativos para que a gente saiba que não tem realmente contaminação. Então, tudo isso é extremamente importante, né? E aí, com tudo isso, né? Com todos esses cuidados que a gente falou antes, a gente vai tentar, então, estabelecer a autenticidade dos dados que a gente tem, que vai ser mais fácil com um micro-organismo do que com DNA humano, né? Porque o micro-organismo que está no laboratório, que são os contaminantes, são mais conhecidos, e aí a gente tem um alvo, fica mais fácil, né? Agora, se a gente não tem alvo nenhum, se a gente está amplificando tudo, aí também fica bastante complicado. Então, realmente, assim, não é fácil, mas é bem bacana, porque a gente quebra a cabeça para fazer. Né? Outra coisa também que hoje em dia está bem mais fácil de fazer do que algum tempo atrás, né, são as análises filogenéticas. A gente hoje consegue fazer sequenciamento, e aí, assim, através da sequência, fica mais fácil a gente confirmar a antiguidade. Por exemplo, na minha tese, a gente conseguiu fazer um sequenciamento, né, de boa parte dos micro-organismos que eu isolei, e na época a gente passou no GeneBank e não tinha nada parecido, quer dizer, parecido, mas não tinha nada igual, né? E aí a gente ficou todo feliz, é o bicho novo, aí não é um bicho novo, não, é um bicho velho, né? Que não tem mais, ou se modificou, evoluiu, mas não tem mais nada igual, então isso é muito legal. Né? Então, e estudos também desse tipo conseguem também rebater algumas hipóteses. Então, tem um trabalho, por exemplo, que foi feita análise, né, de um bacilo que supostamente tinha 250 milhões de anos, e aí fizeram análise e descobriram que, na verdade, ele era moderno, que tinha contaminado o material ali, né? Imagina a decepção do pesquisador, mas é importante. Estava doido para dar um nome na bactéria, né? Estava doido para dar Bacillus joselinensis. Pois não, o meu está guardado lá em algum lugar. Eu ainda não tive paciência para fazer tudo. Não, eu já descobri, mas depois eu conto a história toda. Bom, então, as fontes a gente já falou, né? Além das fontes dos esqueletos, né? Das sepulturas que a gente falou, né? E principalmente quando está associado a algum tipo de epidemia, aí fica mais fácil da gente tentar imaginar. E aí, juntando com os dados históricos, com os textos antigos, né? Com as análises, com a patologia dos esqueletos, né? Como fez com mal de pote, né? Tudo isso associado, mais aquelas disputas éticas que a gente falou, né? Que o cara não quer ser reconhecido como, né? Tudo isso junto, que aí a gente vai conseguir, então, fazer os nossos trabalhos de paleo, né? E aí eu botei aqui alguns materiais que são utilizados para a gente detectar os patógenos antigos. Coloquei aí, né, o homenzinho que o Marcos falou, né? O Lidlman, né, Otzi, né, que você falou aí, ó, os tecidos congelados, que são raros, né, mas que são, nossa, uma fonte maravilhosa de trabalho. Os ossos, que são bastante difíceis de trabalhar pela porosidade e que você tem que cortar, e você tem que trabalhar com muito cuidado. O dente também, que é muito bacana. Tecidos mumificados, tecidos fixados, né? Materiais inanimados, eu também vi um trabalho que o cara tirou uma parte do material de uma coisa antiga lá e encontrou umas coisas bem bacanas. E os coprólitos, né? Eu botei até de vermelho o coprólito, que foi o que usei. Né? E são um material bastante rico. Né? E não só de humanos, né? Eu coloquei ali também o cachorro, né? Só como exemplo, mas de animais também. Né? A gente tinha na coleção, a gente tinha coprólito de bovino, a gente tinha coprólito
de roedores, né? Eu trabalhei com material da Serra da Capivara. Lá tem muitos pequenos animais que a gente chama de mocó, né? Parece uma cutiazinha, né? Que também a gente estudou coprólito de mocó também, bem legal, né? Então, assim, é bom até a gente associar, né? Se tem o mesmo micro-organismo, mas isso também são outras histórias bem bacanas para a gente trabalhar. Então, seriam as condições ideais de preservação dos espécimes, as baixas temperaturas, que foi o caso do Otzi aí, né? E também isso é um perigo, né? Como a gente falou, do descongelamento, que a gente pode ter os micro-organismos viáveis ainda, né? Ambientes bastante secos, como no caso do deserto do Atacama, né? Que é bem seco e consegue preservar bastante. O DNA encapsulado em esporos bacterianos, e eu botei um asterisco aí, porque isso teve a ver com a minha tese, e isso eu fui descobrir depois. Na verdade, eu tive um insight, né? Eu já até contei essa história para o Marcos, mas eu vou contar de novo, porque ele já deve ter esquecido, né? Porque já tem muito tempo que a gente falou disso, né? E também, no caso de bactérias com ácido micólico, que é o caso do Mycobacterium, que também preserva melhor o material, né? Existem também inibidores, né? Que a gente tem que saber remover, e eu tive bastante dificuldade de fazer isso, né? E controvérsias também, né? Porque o pessoal fala muito que o DNA antigo pode estar fragmentado, né? E existe também tecnologias que a gente usa para tentar reparar esse DNA fragmentado, com o uso da DNA polimerase. E você coloca, mas não coloca, né, o primer, você coloca ali a polimerase, coloca os óligos ali, e ele mesmo vai reconstruindo o DNA. É bem legal, né? Porque você tem um pedaço, uma falha, ele olha lá e vai reconstruindo o DNA. É bem, bem legal. E não é uma técnica difícil de ser feita. Parque dos Dinossauros, né? Lembra aquele filme lá do Jurassic Park, né? Foi mais ou menos o que eles fizeram. Olha, eu tive algumas ideias com base em assistir esse filme, depois eu vou contar para vocês. Bom, e aí a discussão, né? Apesar desses problemas de degradação dos inibidores, das modificações químicas do DNA, de toda a contaminação possível e também da pouca quantidade do DNA que a gente consegue detectar, né? Existem vários trabalhos que indicam que o DNA antigo pode se manter por longos períodos, né? Então, a gente tem trabalhos aí de DNA bacteriano de muitos anos preservado, né? Principalmente naquele solo congelado do Ártico que a gente falou, permafrost, né? Que eles perfuram, né? E fazem aquele, e aí tem super bem preservado. Então, agora tem partes que estão descongelando, isso também é importante. Todos esses estudos conseguiram trabalhos que o DNA estava preservado. Então, tem sim condições, né? É o que está sendo procurado lá em Marte, né? E aí tem uma metodologia bem parecida, né? Porque eles estão procurando alguma coisa. Na verdade, quando eu fiz a minha tese, eu entrei em contato com o pessoal da NASA, porque eu queria saber como que... Porque eu trabalhei com coprólito, né? Mas eu queria saber, porque eu trabalhei... Vou acabar dando spoiler, né? Eu acabei trabalhando com esporos, né? E vocês sabem que uma das teorias é que a vida começou com os esporos chegando do espaço e tal. Não sei se vocês devem lembrar disso, né? E aí eu queria saber da condição da manutenção daquilo ali, quanto tempo poderia sobreviver. Foi bem interessante. E eu acho até essas teorias bem legais, né? Porque a gente... Bom, deixa para lá. A verdade está lá fora. A verdade está lá fora, né? Eu gosto muito disso. E, assim, na época da faculdade, eu também tinha muito interesse em estudar exobiologia, né? Mas é muito difícil aqui no Brasil. E, assim, a Palio tem um link, como você falou, né? Tem um link... o que eu estou mais espantado de tudo que você está falando aí, na boa, não, sendo realmente... Nossa, é maravilhoso ouvir isso. É fascinante, né? Né, Jana? É de que você trabalhou no seu doutorado e existe uma vertente que, quando você pensa nisso, eu penso na minha cabeça. CDC, NASA, talvez Instituto Pasteur na França, talvez. Eu nunca ia pensar que a Fiocruz aqui no Rio
tem uma vertente de trabalho baseado nisso. Nunca ia pensar nisso. Pois porque é uma temos. coisa assim tão fora da caixinha, é tão assim outstanding, tão fora, que tipo assim, não, isso aí é o cara muito cabeção que tá lá dentro da NASA. Como você falou, é o cara que é o microbiologista que é recrutado pela NASA para pegar uma amostra que vem de Marte, né? Tranca o cara lá no laboratório durante 5 anos e fala assim: acha alguma coisa aí nessa pedra. Pois muito doido. se quisessem me chamar, né, eu ia gostar. Bom, gente, olha. Ó, a Edith tem uma pergunta aqui, ó. Você poderia repetir de novo sobre como utilizar o DNA polimerase para reparar o DNA antigo? Aquilo de fill in the gaps, né? Posso. Você, na verdade, você tem, como é que funciona, né, o PCR, né? Vamos usar o PCR antigo, né? Você aquece, ele abre, né? O DNA abre, né? E aí você faz o que normalmente, né? Você tem um primer, o primer se encaixa e aí, né, em algum lugar, e aí ele vai colando, né, vai pegando os óligos, a TAC polimerase vai colando ali, vai colocando, né, a TCG, vai colocando, vai complementando. Uhum. Você vai fazer exatamente isso, você vai colocar ali o DNA, né, e aí você tem os óligos ali, você tem a TAC, e o DNA, ele tá faltando algum segmento, a TAC vai lá e vai encaixando, né, nos buraquinhos que está faltando e vai recuperando seu DNA. É só isso, né? É relativamente simples, né? Não sei se Park total. Jurassic Park, né? Jurassic Park. Tem trabalho sobre isso, depois você pode, se você tiver interesse, você pode dar uma pesquisada. Eu vou deixar o meu e-mail também, se você quiser, a gente pode conversar. Tá? Bom, então, né, é uma disciplina interessante, né? Os primeiros trabalhos, como falei para vocês, não aderiram a esses padrões atualmente exigidos para autenticação de dados, mas não quer dizer que eles precisem ser abandonados. Eu acho que podem ser refeitos, pode ser reestudado, né? E é bem legal porque com esses trabalhos a gente pode estudar a evolução das doenças, os vetores, né, os reservatórios, as antigas epidemias que ainda são misteriosas e ajudam a gente a entender melhor o que aconteceu antes e tentar se prevenir para o que pode acontecer, né, o que está acontecendo, né? Então acho que é bem interessante isso, né? Bom, aqui era o nosso antigo laboratório de paleoparasitologia, o professor Adalto já falecido, o professor Luiz Fernando também já falecido, foi meu orientador, né? Depois que eu saí do laboratório, que eu fui assumir o laboratório de microbiologia, veio a Xênia, que é uma pesquisadora e também acabou ficando com o laboratório de paleoparasitologia. Esse laboratório acabou que, com o falecimento do doutor Luiz Fernando, o pessoal também se aposentou, ela acabou ficando sozinha no laboratório. E aí, por vários motivos que não convém aqui comentar, ela acabou saindo do nosso departamento e ela agora está no IOC. Não deixou de trabalhar indiretamente com palha, mas está trabalhando com outras coisas. E esse material todo que a gente tinha no acervo do laboratório de palha do Departamento de Ciências Biológicas, ele passou a fazer parte de uma coleção maior, né, que tem não só material antigo, mas tem material recente também. É uma grande coleção da Fiocruz. Então, esse acervo todo foi para essa coleção, que é uma coleção oficial da Fiocruz, que engloba todo esse material, né? Então, se alguém algum dia tiver interesse, existe esse acervo na Fiocruz que pode ser trabalhado. Você tem que pedir, tem que fazer uma solicitação oficial para poder pegar esse material para trabalhar. Olha o mestrado aí, ó. Olha o mestrado aí, ó. O mestrado e doutorado aí, ó. Fazer um monte de trabalho nisso daí. Eu sugeri várias coisas, mas eu falei que ela também podia sugerir, né? Mas ela estava sem saber. Olha, tem uma ideia, tem uma catedral lá em Petrópolis. Sim, que tem uns caras enterrados ali à direita. Você entrou na igreja à direita, tem um tal de Dom Pedro. Ali é legal fazer uns testes ali, hein? Depois a gente conversa. Não é bom, não, né? Vai que a gente descobre alguma coisa estranha, vai descobrir um monte de coisa que Dom Pedro teve. Né? Então, isso aqui que a gente tinha falado, né, da nossa pesquisa. Aí tem a criação do banco de dados, né, que
que hoje faz parte da coleção. Na verdade, a gente começou o banco de dados, um outro pesquisador começou a fazer só para a tese dele, e aí, a partir do que ele começou a fazer, eu peguei esse banco de dados, e aí a gente tinha vários livros tombo, e aí eu digitei tudo aquele livro, fui fazendo toda a criação do banco de dados, e aí depois, posteriormente, veio uma pessoa para trabalhar com isso, e aí criou um banco de dados maior, vamos dizer assim, programas melhores, né? Porque eu comecei com Excel, fazendo tudo no Excel, né? E aí englobava coprólitos humanos e de animais, foi bem legal, né? E todo esse material veio do Laboratório de Paleoparasitologia, que era do DCB, era do acervo, né? E era de 2 sítios arqueológicos sul-americanos, um de Minas Gerais, em Unai, e no Piauí, na Serra da Capivara, que é lindíssimo. Eu acho que vocês, quem pudesse ir conhecer, é maravilhoso. A gente tem... É o maior sítio arqueológico do Brasil, né? Se não me Exato, engano, exato. né? Lá você tem Cheio de preguiça pinturas. gigante. Tem Você pinturas tem... rupestres, é uma coisa maravilhosa. A gente nem sabe que isso existe aqui no Brasil, né? E assim, quem tiver condições de ir lá é realmente maravilhoso, né? O Naí fica em Minas, e aqui tem a Gruta do Gentio 2, de onde a gente retirou parte do material da nossa tese, né? Aqui o professor Adalto, ainda jovem, né? Retirando os coprólitos do interior de uma múmia, também desse sítio arqueológico. E aqui a Serra da Capivara, que eu adoro, né? Que realmente eu fiquei encantada com esse local. É um parque nacional, é possível visitar, né? E nesse sítio. Então, dentro desse parque, cada pontinho desse, gente, é um sítio arqueológico. Tá? E isso aí é um mapa que eu consegui de 2005. Na verdade, existem muito mais, né? E existem outros sítios fora do Parque da Serra da Capivara, né? Tem outras serras próximas que também tem vários sítios arqueológicos. É maravilhoso, gente. Assim, quem gosta do assunto é maravilhoso. Aqui mostrando aqui a minha viagem para a Serra da Capivara, que foi realmente emocionante, e tem várias inscrições rupestres bem bacanas, né? Eu estou aí um pouquinho mais jovem, né? Nessa foto aí, né? Olhando as Isso pode ser explicado porque antes tudo era Pangé? Não, acredito que não Não? seja dessa época, não. Já é Mas depois? já é depois, mas certamente aí a Serra da Capivara, né? É uma serra, mas isso aí já foi mar. Porque Sim. a gente tem desenhos aí rupestres, tem caranguejo, acho que até botei um caranguejo aí, botei, né? Tem desenho de baleia, nossa, tem umas coisas muito legais, né? E assim, tem todo um estudo em cima desses desenhos rupestres, né? As cores diferentes, porque você vê que tem os brancos, tem os vermelhos, tem azuis. Né? Então tem um sítio que é bem distante, a gente foi ver que tem os viadinhos azuis que eles chamam, né? E aí tem desenhados, é muito bacana, gente. Assim, eu acho até que sim, mesmo que não vá trabalhar com palio, uma questão até de turismo, né? É muito bacana ver. Eu adorei, realmente foi memorável, né? E aqui os alunos de arqueologia lá desse complexo, né, do Parque da Capivara, que tem um museu ali, é tudo bem bacana. Tudo é gerido pela Niede Guidon, que está aqui naquela foto ali de baixo comigo. Foi muito bacana, foi realmente memorável. Ele é as fezes de mocó que eu falei para vocês, né, mostrando ali os mocós, né? Nossa. E aí, assim, o coprólito ali, no caso, foi escavado, e aí tem possibilidade de tentar determinar se o coprólito é de origem humana ou não, através de várias características. O pessoal que fazia com parasitologia reidratava, né? Isso aí e fazia a pesquisa direta, né? Procurando ovos, procurando. E hoje em dia o pessoal ainda faz assim, né? Material retirado da coleção. Então, eu fiz esse banco de dados, né? E aí eu escolhi através do banco de dados, fotografava o coprólito, separava e aí processava esse material.
E, inicialmente, a gente tentou fazer algumas técnicas sorológicas, porque um pesquisador anteriormente tinha trabalhado com ELISA e tinha tido resultados interessantes, mas a gente não conseguiu detectar o que a gente queria com essas técnicas. A gente usou vários kits diferentes, né, para tentar detectar. E aí a gente também começou a tentar fazer técnicas moleculares no início, né, e aí a gente não estava conseguindo fazer nada. E aí até que a gente teve a ideia, né, porque não estava dando nada certo. E aí foi aquele insight através do Jurassic Park aí, né? A ideia, porque se o cara conseguiu tirar lá o... Gostei ali do Coprolity Happens. Isso aqui tem que virar adesivo, isso aqui, ó. Isso aqui é legal, hein? Gostei disso. E aí, assim, eu fiquei pensando um dia, porque eu assisti aquele filme, né? Que o cara conseguiu pegar o pólen lá, sei lá, DNA da abelha, né? Que estava lá dentro do âmbar, né? Não teve uma história assim? E aí eu fiquei pensando, gente, eu tô aqui quebrando a minha cabeça para extrair o DNA do coprólito, tinha muito impediente, eu não conseguia, muita dificuldade. Eu falei, gente, eu esqueço que eu sou microbiologista, né? E aí eu lembrei que eu tinha bactérias que esporulavam e que o esporo é uma das coisas super resistentes, né? Ele é capaz de resistir à perda de água, a irradiação, um monte de coisa, né? E eu falei, gente, por que eu não procuro esporo, né? E aí, só para confirmar, né, isso tudo, né, gente, quem não sabe, né, o esporo é muito resistente à desidratação e, nossa, fica muito bem preservado, né? E aí eu tive essa ideia. Vou procurar, ao invés de fazer as técnicas modernas, eu vou para uma técnica antiga. Eu vou procurar o esporo da bactéria que está ali dentro do coprólito. E aí veio aquela outra questão, né? Que até então eu nem tinha lido esse trabalho, mas já tinha me ocorrido, e depois que eu li. Eu tenho que trabalhar de forma que não haja contaminantes externos, porque o esporo, né, essas bactérias podem estar aqui, né? Então tem que trabalhar de alguma forma. E aí, na época, eu tinha um aparelhinho no laboratório chamado Stratalinker, né? Eu não sei nem se eu posso falar a marca aqui, né? Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. E ele era muito caro. Ele era muito caro. E eu não tinha condições de comprar. Mas aí eu vi que ele tinha um número de luzes ultravioleta por dentro, né? E aí eu vi quantos nanômetros era, tudo direitinho. E aí eu construí, né, um Stratalinker para mim, né? Fiz uma caixinha de madeira, o meu sogro me ajudou a fazer aí a ligação elétrica, eu comprei a luz ultravioleta e a gente montou essa caixinha aí para irradiar o coprólito. E por isso que eu falei que eu entrei em contato lá com o cara da NASA para ver quanto tempo eu deveria irradiar, como é que era a penetração e tal. Ele me mandou uns artigos e tal. E aí a gente fez assim, a gente irradiou o coprólito, para ter certeza que ele não estava contaminado, a gente fez isso tudo dentro da cabine de segurança biológica. E aí também, isso aqui também eu meio que inventei, né? Eu peguei umas broquinhas, esterilizei, né, no autoclave, peguei um aparelhinho, né, para perfurar, colocava as broquinhas estéreis, ia perfurando diferentes camadas do coprólito e ia trocando as broquinhas. Até que eu peguei aquele material bem do interior do coprólito, né? E trabalhei com esse material para poder fazer a minha tese. Então, foi essa retirada do material lá de dentro do coprólito. Tirei várias camadas com as broquinhas estéreis para poder trabalhar com esse material. Então, o inventor é aquele que inventa, né? Pesquisador brasileiro. Eu ia falar isso agora, admirável, né? Eu queria ver alguém da NASA ou um francês fazer isso. Mas não ia fazer mesmo. No final das contas, eu falei assim, bom, eu acho que eu vou tentar, né? Porque eu já tinha tentado várias coisas, não tinha conseguido muita coisa. E aí eu saí semeando aquele material, eu hidratei, coloquei no meios líquidos, saí semeando em vários meios. E para minha surpresa, né, e felicidade, as bactérias cresceram. E aí, cara, eu fiquei muito feliz, né? Porque a partir da bactéria crescida eu pude fazer tudo, né, que eu queria, porque aí a bactéria estava ali, né? E aí, obviamente, alguns colegas deram vários palpites, né? A gente fez GRAM, a gente fez muitas coisas, tive muita ajuda.
a gente fez uma análise dessas bactérias que, obviamente, eram bacilos, né, ou do grupo dos bacilos. O pessoal lá do laboratório de bacilos também me ajudou para fazer a identificação, né, fizeram uma análise junto comigo, vendo a forma, como é que os esporos se localizavam dentro dos bacilos, porque o isso PCR ajuda. que você usou, Joseli, era in-house ou era de algum fabricante? Nada, tudo comumzinho, in-house, olhando o artigo, Talvez, e depois até descobri que o artigo que eu olhei talvez os tinha. primers, né? Vocês compraram os primers e... Nós mandamos fazer com base num artigo, e depois eu descobri que estava errado. Porque dava uma. Aí a gente fez um PCR meio, né, com uma temperatura um pouquinho mais baixa para anelar qualquer coisa, e aí anelou, só que sempre dava um erro numa base. E aí depois eu fui lá no GenBank e descobri que a sequência que estava no artigo estava com uma base errada. Mas mesmo assim a gente conseguiu amplificar, porque a gente fez uma coisa mais. Né, a gente inventa, né? E aí a gente conseguiu. Daí depois a gente sequenciou e tal. Bom, mas a gente fez essa pontuar aqui, 1h10, tá? Tá, já estou terminando, né? E aí a gente fez também, a partir da bactéria crescida, fez provas bioquímicas, né? Para a gente tentar chegar nas espécies. A gente conseguiu fenotipicamente chegar em algumas espécies com boa similaridade, mas aí é claro que a gente partiu para fazer, né, as técnicas moleculares. No PCR isso tem mais de 10 anos, viu, gente? Então as coisas não eram tão simples como são agora, né? A gente conseguiu fazer. Aí a gente clonou na Escherichia coli, né? A gente usou um vetor, e aí depois disso a gente conseguiu pegar os fragmentos, separar e fazer o sequenciamento. E a partir do sequenciamento a gente foi no GenBank, e aí a gente descobriu, como falei antes para vocês, que não era nada que tinha lá. Era parecido, mas não era igual. E aí a gente conseguiu, então, né, a partir desses experimentos todos, conseguir bactérias gram-positivas viáveis de coprólitos com idades superiores a 3.000 anos. Foi bem bacana. Né? Eram coprólitos bem velhinhos. Né? E aí, né, prova o quê? Prova que o esporo é capaz de se manter milhares de anos no ambiente, e isso é importante, né, porque a gente já viu que tem algumas doenças causadas também por micro-organismos capazes de esporular, né? E a gente conseguiu identificar, né? Sequenciar e distinguir. Era diferente das cepas atuais. A gente depois fez num outro laboratório também para ter certeza que não era nada, mas aí a gente depois viu que não era contaminante. E aí que eu mostro vários trabalhos que trabalharam com paleomicrobiologia bem legais, aí eu coloquei todos eles aqui. Depois, se alguém tiver interesse, né, com várias bactérias, né? Coloquei aqui, ó, o Little Man, naquele homem lá, que bem interessante. Trabalharam com microbiota antiga, né? Aqui com febre tifoide. Muitos trabalhos bacanas com paleomicrobiologia. Só para mostrar para vocês que tem muita gente interessada no assunto, né? Inclusive com viroses também trabalhando. Eu coloquei aqui alguns sites, né? Inclusive um exemplar das memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que trabalha só com paleo, bem legal, se alguém tiver interesse, né? E algumas referências que a gente usou aqui. Gente, obrigada, consegui hoje, né? Terminar dentro do prazo que vocês. Imagina. Não, mas Imagina, a gente fica aqui ouvindo. É muito interessante. Tem alguma pergunta, Marcos? Tem? Não, nós temos alguns comentários aqui, só a Edith, vou botar aqui, ó. A Edith colocou que ela é formada em Ciências Sociais, também trabalhou com mestrado, juntou as duas áreas. Também fez um sítio, fez escavação em sítio no Mato Grosso do Sul. É um testemunho mais. Também trabalhou com escavação e arte rupestre, que ela viu lá.
Não, Eu tinha não, colocado um slide, não. mas como mexi, né, e transformei em foto, eu vi que o slide pulou e não apareceu, estava aparecendo outra coisa, eu passei ele rapidinho. Mas, na verdade, já teve vários trabalhos de alunos nossos ligados à área. Eu orientei uma aluna de mestrado que também trabalhou com esses coprólitos. Eu co-orientei uma aluna de mestrado que trabalhou com dente, microfósseis, né, também. Eu tive agora uma aluna de doutorado que terminou agora, mas era mais na parte de ligação de parasita e tentando... Isso tudo na ESP? Isso está tudo na ESP. dentro do escopo da ESP? Ah, legal. Tudo dentro da ESP, né? E agora eu oriento, aí, como Jana, eu tinha falado com a Janaína, né? Dentro do sim, tô na do fila. meio ambiente, né? E aí é uma possibilidade. Eu já não trabalho mais diretamente com palio, mas é uma coisa que não é impossível, né? A gente pode pensar em algum todo projeto. mundo que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente depois no YouTube quando ver a palestra. Se você quer ser o Indiana Jones microbiologista, existe campo para isso. Existe, sim. Existem outras pessoas também de outros programas que orientam também dentro dessa área e podem estar. Fascinante, cara. Até eu fiquei até com vontade de voltar para a área, viu? E aí, doutora Joseli? Olha, o Marcos, eu já puxei a orelha dele várias vezes no passado. Não, ele deixou de público fazer... não. Em público bem não. Bem pouquinho. Em público não. Tinha muita chance. Eu ainda estou na fila, viu? Eu queria parabenizar, né? Assim, acho que nem precisa, né? A senhora é uma riqueza de conhecimento que trouxe aqui para gente, né, Marcos? Muito legal. Muito feliz de ter tido a oportunidade de te conhecer. Marcos, muito obrigada de convidar a doutora Joseli pela primeira vez aqui e voltando, e espero que volte mais vezes. Eu sou fã da nossa fundação, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu acho que a gente tem pesquisadores excelentes, a gente não imagina esses trabalhos, eu acho que precisa sair, eu acho que o micromeio traz... o pesquisador brasileiro, né, Jana, é um cara fora da caixinha, entendeu? A gente teve exemplo aqui... A gente se vira, né? A gente teve exemplo aqui do Nilson, lembra? O doutor Nilson lá do Pará também, que se virando na Universidade Estadual, na UEPA, tipo, não tem o apoio, ele inventa. Vamos inventar. Então, exatamente. E acho que é a diferença, o pesquisador brasileiro inventa. É uma pena que não tenha as políticas, né? Que a gente está aí à beira de uma eleição que a gente não pode entrar aqui em questões, mas independente disso, eu vi de próximo, né? Os pesquisadores vão lá e fazem, que é isso que ela está mostrando aqui, né? Vão lá e fazem, compram, né? Igual ela falou, comprei não sei o que, compram, né? Com o próprio dinheiro, enfim. Acaba fazendo isso mesmo, né? Até para publicar, porque hoje em dia está difícil, né? E a gente acaba bancando muitas vezes. Então, é lamentável, a gente tem que protestar isso, o Micromeio está aqui para trazer ciência, para a gente protestar que a gente é bom no que faz, que a gente precisa, né, valorizar nossos pesquisadores, que a gente precisa divulgar. Exato, e a gente está aqui para divulgar. Eu quero te agradecer muito mesmo. Assim, estou muito feliz com essa aula hoje. Me levou lá na minha aula de paleontologia, ciências biológicas, quando eu estava fazendo biologia, né, meu professor de paleonto, que era o Ramsés, o professor. Quando ele entrou na sala e se apresentou, aí a gente ficou todo mundo assim, né? E ele... então, assim, me lembrei muito dele aqui, fica uma homenagem para ele, mas, de qualquer maneira, assim, com um foco novo, né? Assim, para mim foi tudo muito novo, de verdade, eu sou franca, e eu gostei muito. Muito obrigada, doutora Joseli. Né? É uma coisa diferente, né? Que bom que vocês gostaram. Eu fico feliz. A gente pode até fazer uma parte 2. Não precisou, não, mas a gente pode fazer uma parte 2. Mais um campo da microbiologia. Não, o microbiologista tem tanta área para trabalhar, e o que a doutora Joseli trouxe hoje é mais um campo aberto da microbiologia, vinculado a uma área completamente fora da caixa, que é a arqueologia. Então, é bem legal. Eu acho que o papel da gente, Jana, foi completo aqui. A gente mostrou mais uma vertente da onde o microbiologista pode trabalhar, né? E me confortou muito em relação ao acervo da Fiocruz, já que uma vez que a gente perdeu, né,
o do Museu Nacional, né? Então, assim, a gente ainda tem a relíquia, né? A gente ainda tem. Mas o Museu Nacional, né, voltará. Ele já está quase. É só entrar no site lá, você vai ver que já está quase na reinauguração. Então tá aí, ó, assim. Vai ser uma alegria, né, pra gente. Para todo mundo, com certeza. Vai ser uma alegria, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado assim tanto quanto eu, que eu amei. A live vai ficar gravada, o Marcos vai falar isso aqui também para vocês. Então, assim, a doutora Joseli já esteve aqui falando sobre bioterrorismo. A gente foi uma aula excelente também. Assim, tem algumas aulas dela no canal, busquem. Ela deixou o contato, então, assim, é uma pessoa super acessível, super gentil, super tudo, né? Imediatamente ela diz sim quando a gente convida. Muito obrigada mesmo. Marcos Vinícius, muito obrigada, tá? Por você participar aqui comigo. Mais uma vez. Júlia não está aqui hoje com a gente, nem o nosso convidado Renato. O Renato vem aqui de vez em quando participar com a gente. A Júlia está em aula, né? Até tarde em aula, a Júlia está estudando, então é assim mesmo, né? Eu também ontem no trabalho, enfim. Relembrando, só quem quiser o certificado, vai lá no Instagram, na DM, nome e e-mail. E a gente vai mandar para você semana que vem. Tá bom? Isso. Marcos Vinícius dá esses recados agora, eu agradeço a todos, tá? Marcos Vinícius fala e a doutora Joseli deixa sua mensagem final para vocês aí. Então, já orientei, já lembrei a todo mundo do certificado, agradeço você, Jana, agradeço, Jô, pela sua disponibilidade de estar aqui agora, são quase 9 horas da noite, e a gente falando sobre isso. E eu tenho certeza, né, que se a gente desse corda, a gente iria falar mais 2 horas sobre esse assunto, porque tem muita coisa. Então, e eu vou fazer só o último atento, né? Eu estou muito curioso, eu estou muito curioso ainda, tem um monte de coisa na internet para procurar. Eu preciso registrar que a gente estuda gratuitamente, que eles vêm aqui falar, e tem o tempo que eles têm para preparar isso para vocês. Isso. Então, assim, curtam, né? Conhecimento é tudo que a gente tem e leva. Mas, doutora Joseli, Marcos... Não. Gente, só agradecer mais uma vez e me colocar novamente à disposição. Se quiserem outros temas, a gente também já trabalhamos em tantas coisas, né? E aí a gente pode estar conversando mais uma vez, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram e a vocês também pelo carinho. Beleza. Boa noite. Obrigada. Amanhã Boa noite a todos. Amanhã, 7h30, mais uma palestra. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Saúde. Tchau.